Neste vídeo eu apresento o comparativo do Corsa GSI com o Gol GTI, publicado pela revista Oficina Mecânica de novembro de 1994. Então, revista Oficina Mecânica, ano 10, número 98. Alguns destaques da capa: segredos, Corsa 3 volumes, 4 portas, Corsa 3 volumes e picape, Gol Turbo e 4 portas. Teste comparativo, tira-tema dos novos esportivos nacionais, Corsa GSI versus Gol GTI. Tem uma capa aí lendária de Corsa GSI amarelo com o Gol GTI azul, aqui o Corsa GSI era a cor vermelha. Então, comparativo, chegaram os mais novos esportivos nacionais, confira o desempenho do Corsa GSI 16 válvulas enfrentando o Gol GTI 2.0, não que o Gol aqui é 8 válvulas. Então tem algumas propagandas do Gol e tal. A revista com bastante conteúdo interessante, falando aí de diversos modelos. E claro, falando da linha 95, o Salão do Automóvel, e o Corsa GSI está aqui como era de se esperar. Corsa GSI 1.6 16 válvulas, mais de 190 km por hora, um Corsa GSI na cor amarela e lá ao fundo um Corsa GSI na cor vermelha. Eu tenho uma foto aí, uma edição da revista Panorama que apresenta essa mesma imagem um pouco mais detalhada. Em breve o vídeo vai estar disponível aqui no canal. Vamos ver se tem algum comentário aqui da Chevrolet no Salão do Automóvel. A General Motors aproveitou o Salão do Automóvel para exibir mais potência em seus carros. O pequeno Corsa, por exemplo, chamava a atenção com sua versão esportiva 1.6 16 válvulas GSI, equipado com motor de 1.600 cilindradas e cabeçote de 16 válvulas, capaz de acelerar de 0 a 100 em menos de 10 segundos e atingir mais de 190 km por hora de velocidade. Também estava no salão, é claro, o Corsa Wind 1.0 com vidros e travas de acionamento elétrico opcionais e o GL 1.4 também atraindo a atenção do público. O Kadett, por sua vez, terá a concorrência dos Opel por causa da chegada do Astra importado da Alemanha. O Astra é exatamente o sucessor do Kadett na Alemanha, já o Monza é um fenômeno sem repetir. A longevidade do Opala deverá ficar em produção pelo menos até 1997, ganhando algumas inovações. Para este ano, o Monza ganhou novas rodas e um friso na tampa do porta-malas. Nos dois carros, o sistema de som passa a contar com rádio toca-fitas de frente destacável. Já os Ômega, com a nova motorização 2.2 em lugar do 2.0 e 4.1 em lugar do 3.0, Opel corrigiu o inconveniente da falta de torque em baixas rotações. Além disso, o preço final dos carros sofre uma redução, tornando-o mais atraente para o consumidor. O Vectra não sofre mudanças. Então, esses foram destaques da GM no Salão do Automóvel de 94. Aqui uma foto do motor 4.1 em corte, né? Vamos ao comparativo, Gol GTI versus Corsa GSI, motor 2.0, no novo Gol, motor 1.6 de 16 válvulas no Corsa, recém-lançado. Saiba tudo sobre os novíssimos esportivos que estão chegando a quase 200 km por hora. Gol GTI 2000 cilindradas, 8 válvulas, 1984 cilindradas e 109 cavalos. Corsa GSI, motor húngaro, 16 válvulas, 1.598 cm3 e 108 cavalos. Visto à distância, até parecem dois importados. De perto, as mini-saias e spoilers denunciam suas más intenções. São os mais novos esportivos nacionais, Corsa GSI e Gol GTI, que não ficam devendo nada a modelos produzidos na Europa, já que o Corsa tem versão europeia correspondente, enquanto o Gol é baseado nas linhas do Golf 3 alemão. Quando colocamos em movimento, mostram que não estão para brincadeira, como resultados que chegam a surpreender. A Oficina Mecânica testou o Gol GTI 2.0, 109 cavalos a 5.250 RPM, e o Corsa GSI 1.6, 16 válvulas, 108 cavalos a 6.200 RPM. Ambos equipados com injeção eletrônica de combustível, sendo que o Corsa tem motor com cabeçote de 16 válvulas. São duas novidades interessantes e que irão agradar os apreciadores de carros de desempenho esportivo e alta tecnologia, fora as modificações nas carrocerias com apelo mais esportivo no Corsa GSI em relação ao Indy e GL.
e totalmente remodelada no Gol, que chega agora como modelo 95. Desempenho. Quem gosta de acelerações rápidas e agilidade no trânsito vai se deliciar com o Corsa GSI. Já quem prefere mais força e melhores retomadas de velocidade com menos trocas de marcha vai preferir o Gol GTI. Com aceleração de 0 a 100 em 9,78 segundos, o Corsa se mostrou mais rápido que o Gol, que foi um pouco mais lento, 9,90 segundos. Porém, o GTI com seu motor de 2.000 cilindradas cúbicas se deu melhor em retomadas de velocidade, gastando apenas 17,01 segundos para ir de 40 a 100 km por hora em quinta marcha, contra 21,35 segundos do Corsa GSI. A explicação para as melhores retomadas do Gol recai sobre a maior cilindrada, uma vez que as relações finais de marcha são praticamente iguais nos dois, 32 km por hora a cada 1.000 giros em quinta marcha. O motor Volkswagen tem maior torque, 17 mkgf a 3.000 rpm, e Corsa 14,5 mkgf a 4.500 rpm. No esportivo da GM, a tecnologia do cabeçote multiválvulas ajuda a respiração e potência do motor nas altas rotações, mas devido à grande área das 4 válvulas por cilindro, deixa a velocidade dos gases muito lenta em baixas rotações e faz com que o torque máximo seja atingido somente em altas rotações. Para andar rápido com o Corsa GSI é preciso obrigatoriamente reduzir as marchas para que o motor trabalhe em rotações elevadas. Em contrapartida, no Gol GTI basta apertar o acelerador para que o carro ganhe velocidade sem a necessidade de reduções excessivas de marchas, embora seu desempenho geral tenha sido um pouco inferior ao do Corsa. O Gol obteve também menor velocidade máxima, alcançando 187,3 km por hora contra 192,9 do Corsa. Motor e câmbio. Se o desempenho dos dois esportivos foi quase semelhante, não se pode dizer o mesmo da parte mecânica. Por exemplo, nos dois motores, as poucas coincidências limitam ao fato de que ambos têm 4 cilindros em linha e são alimentados por injeção eletrônica multiponto. E só. No resto, o Corsa GSI supera o Gol, a começar pela própria injeção eletrônica do tipo sequencial, injeta combustível somente próximo ao cilindro que estiver em fase de admissão. Enquanto no Gol o sistema ainda é simultâneo e injeta combustível para os 4 cilindros ao mesmo tempo. Além disso, as injeções GM, fabricadas pela ACG Automotive Component Group, e Volkswagen, da Ford EECIV, se equiparam. As duas são digitais e contam com sonda lambda do escapamento para medir a emissão de CO resultante da queima e sensor de detonação no bloco do motor para evitar batidas de pino. Em termos de potência final, o motor do GTI sai na frente com 109 cavalos a 5.200 rpm, 5.250, contra 108 cavalos a 6.200 rpm do Corsa, importado da Hungria. Claro que a diferença é pequena e se dá mais pelo tamanho do motor do que pela tecnologia. O Volkswagen tem 1.984 cm3 com 2 válvulas por cilindro, enquanto o GM tem apenas 1.598 cm3, mas utiliza 4 válvulas por cilindro. Basta observar a potência específica dos dois para comprovar que o motor do Corsa é muito mais bem aproveitado do que o Gol. A potência específica do GSI é de 67,7 cavalos-litro e do GTI é apenas 54,9 cavalos por litro, demonstrando claramente a diferença de idade e de projeto dos dois motores. Nas transmissões, a disposição do câmbio é longitudinal no Gol, com ótimos engates de marcha, e transversal no Corsa, com engates igualmente fáceis e rápidos de serem feitos. As relações de marchas dos dois modelos são relativamente curtas, isso porque o Gol esportivo é mais pesado que as outras versões e necessita de um câmbio mais curto para ter maior agilidade. No Corsa, por causa do motor 16 válvulas, os regimes de torque e potência aparecem em altas rotações, fazendo com que as relações curtas de marchas fiquem ideais. O GTI utiliza a caixa de câmbio PV, fabricada no Brasil, enquanto o Corsa usa a F15 da Isuzu japonesa. Consumo e autonomia. Devido aos atuais eficientes sistemas de alimentação com injeções eletrônicas digitais e também pelos desempenhos aerodinâmicos de suas carrocerias, o consumo dos esportivos GTI e GSI é até razoável. Na cidade, com pouco trânsito, o Gol GTI percorreu cerca de 10,5 km com litro, contra 11 km com litro do Corsa GSI. Mais econômico também na estrada, o GSI teve a média de 15,3 km por litro, rodando a velocidade de aproximadamente 100 km por hora, enquanto o GTI ficou com 14,3 km por litro na mesma velocidade. Na estrada é possível rodar aproximadamente 758 km com o Gol devido ao seu tanque de 53 litros,
e 718 km no Corsa com capacidade para 46 litros. Os dois modelos testados eram a gasolina e apenas o Gol é oferecido também a álcool. Direção e freios, o sistema de direção é praticamente idêntico nos dois esportivos, com caixa de peão e cremalheira e assistência hidráulica. Porém, o Corsa GSI tem uma relação bem mais direta, mais rápida, o que deixa o carro muito arisco em altas velocidades, pois a menor movimentação no volante já reflete em mudança de trajetória. No Gol, a direção é mais lenta e previsível. O volante do Gol, de 3 raios como o do Corsa, tem desenho menos arrojado que os do GSI. Em ambos os casos, a pega é muito boa e o desenho bem como a posição do volante. Os dois são revestidos em couro, proporcionando total visualização do painel. Os freios, por sua vez, revelam vantagem para o Corsa, que tem sistema ABS de série, disco duplo ventilado na dianteira e tambor na traseira são comuns aos dois modelos. Mas no Corsa os resultados foram melhores, vindo a 100 km por hora, o Gol GTI percorreu 41,5 metros até se imobilizar contra 40,4 metros do Corsa. A vantagem do esportivo GM se repete nas demais velocidades. Também os dois carros, no entanto, param sempre em linha reta. O freio do Gol é fácil de ser modulado, enquanto que no Corsa é só pisar no freio e não se preocupar com qualquer possibilidade de travamento devido ao sistema ABS. Suspensão e estabilidade. As suspensões têm construções e funcionamentos semelhantes. Na dianteira, tanto o Corsa quanto o Gol usam o sistema McPherson independente e na traseira, eixo de torção semi-independente. Essa é uma tendência mundial que concilia durabilidade e eficiência e está sendo usada em muitos carros compactos. Surpresa, no entanto, ficou para o Gol GTI. Quem já dirigiu o modelo antigo do Gol, nas versões GTS e GTI, sabia do pouco conforto oferecido. No novo GTI, o carro continuou com boa estabilidade do velho Gol, mas agora está bem mais confortável, nem parecendo um esportivo. O Corsa, embora um pouco mais estável, se mostrou menos confortável e mais duro que seu concorrente. Na prova de aderência lateral, onde a mecânica avalia a capacidade dos carros em fazer curvas, o Gol teve um bom resultado de 0,82 G, enquanto o Corsa saiu um pouco melhor, com 0,83 G. Porém, em situação de limite de aderência, o Gol mostrou uma tendência sobreesterçante, escapa com a traseira, mais fácil de corrigir do que o Corsa, que é arisco devido à relação de direção muito direta, e em curvas de baixa velocidade se mostrou subesterçante, saindo de frente, onde o Gol estava sempre na mão. Estilo e aerodinâmica. Com carrocerias tipo hatch, os dois carros se assemelham e mostram o desenho atual, mesmo para padrões internacionais, tanto que muitos perguntam se o Gol GTI era importado. Em ambos os esportivos, GSI e GTI, foram incorporadas mini saias laterais, mais discretas no Corsa que no Gol. Um pequeno spoiler na tampa do porta-malas, que no GTI incorporou também a terceira luz de freio, para-choques pintados na cor do carro e lanternas em fumê. Até parece que os dois carros foram criados no mesmo departamento de estilo, com visual esportivo e ao mesmo tempo discreto. Como esses esportivos têm carroceria de desenho e projetos atuais, são também aerodinâmicos. O CX, coeficiente de penetração aerodinâmica, é idêntico, 0,35, enquanto a área frontal, corrigida do Gol, é maior que a do Corsa, 2,31 metros quadrados contra 1,88 metros quadrados. Com isso, a resultante do Corsa é 19% melhor que a do Gol. E ambos não apresentam ruídos excessivos de vento na carroceria, característica sempre notada no Gol antigo que desapareceu no modelo novo. Interior e acabamento. O Gol é mais espaçoso e confortável que o Corsa, principalmente para os passageiros traseiros. No entanto, o Corsa conta com um cinto de 3 pontos também na traseira, não existente no Gol. Os bancos esportivos do Corsa são menos confortáveis que os do Gol. Os painéis de instrumentos equivalem com conta-giros, velocímetro, indicador de temperatura e nível de combustível em ambos. No Gol, os mostradores têm fundo branco e iluminação indireta. Outra particularidade do Gol GTI é o computador de bordo com mostrador logo abaixo do conta-giros, o que indica o consumo de combustível, velocidade média, distância percorrida e temperatura externa do ar, sendo comandado por um pequeno botão localizado na alavanca do limpador de para-brisa, no lado direito da coluna de direção. No Corsa, sua exclusividade fica por conta do rádio toca-fitas com mostrador separado, no centro superior do painel. O Gol tem os controles de acionamento elétrico dos vidros situados nas laterais das portas, bem mais cômodo que os do Corsa, que estão na frente, na parte inferior da porta
esquerda e no descansa-braço da porta da direita. Os dois carros estão equipados com um sistema de acionamento dos vidros elétricos tipo One Touch, onde um simples toque no botão faz subir ou descer os vidros completamente e que, por segurança, incorporam também o sistema anti-esmagamento. O vidro para quando surge um obstáculo. Dimensões: o Gol é um pouco maior que o Corsa, é um pouco mais comprido, mais alto e mais largo, e também com uma distância entre eixos maior. Na prática, os dois carros têm dimensões para serem fáceis de manobrar e ágeis no trânsito, devido às suas motorizações, tamanho da carroceria e visibilidade. Mesmo sendo esportivos e com uma distância livre do solo menor, não notamos nenhuma dificuldade em trafegar. Detalhe aí do interior dos dois modelos, dianteira do Gol e traseira do Corsa. E aí os resultados e a ficha técnica do Gol. Falando de manutenção e mercado, a Volkswagen, bem como a Ford, ainda não usam nenhum tipo de socorro de emergência 24 horas, enquanto a GM, assim como a Fiat com Fiat, tem um serviço chamado de Chevrolet Road Service, que em caso de quebra ou pane, socorre o automóvel a qualquer hora e em qualquer lugar do país durante o período de garantia. Fora isso, estamos falando de duas febres mercadológicas que se chamam Corsa e Gol. Só isso já assegura um ótimo valor de revenda e pouquíssima desvalorização. Ainda mais agora que o mercado se vê infestado pelo ágio. Quanto à manutenção, o Gol deve levar alguma vantagem, já que grande parte de sua mecânica é de origem conhecida por qualquer outro mecânico, enquanto que o Corsa, com sua alta tecnologia, motor 16 válvulas e ABS, por exemplo, só será bem atendida numa oficina autorizada que tem equipamentos eletrônicos para um bom check-up. Conclusão, são os dois mais novos esportivos do mercado. O pequeno Corsa GSI 1.6 16 válvulas surpreende pelo motor pequeno e eficiente, enquanto o Gol GTI 2.0 tem tudo para repetir o sucesso do modelo anterior. Ambos são bastante atuais em estilo e o desempenho não deixa nada a desejar. Os preços para os modelos básicos são de R$ 21.500 para o Corsa e R$ 22.800 para o Gol. Porém, o Corsa oferece uma lista pequena de opcionais, ficando à escolha do consumidor apenas a cor amarelo, branco e vermelho, teto solar e rádio, ar-condicionado, direção hidráulica e sistema de ABS de freio são de série, enquanto no Gol o ar-condicionado, fechamento automático dos vidros pela fechadura e CD player, inexistente no Corsa, são opcionais caros que elevam seu preço. Equipe de testes: Cláudio Karsug, Josias Silveira, Ricardo Caruso e Ricardo Dilser. Então a conclusão aí não ficou bem clara. Vantagem e desvantagens para os dois modelos. E aí a ficha técnica e os resultados de testes do Corsa. E como bônus aí, segredos: o Corsa 3 volumes 4 portas e também a picape aí flagradas antes do seu lançamento. Então essa foi a comparativo do Corsa GSI com o Gol GTI da revista Oficina Mecânica. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, pois temos vídeos regulares. Se tem alguma história com o Corsa GSI, compartilhe com a gente nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.